Muito bem, sejam todos bem-vindos. Desde já, sejam todos acolhidos por nós da comunidade Novo Ardor. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Desde já, já curte, já comenta, já compartilha para mais pessoas. Então, nesta hora, neste vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é ser família. Hoje temos aqui a Rayane e o Natanael, família Aguiar, que irá partilhar um pouquinho sobre o que é ser família, as dificuldades sobre ser família, né? Então, desde já, já fica até o final deste vídeo, já compartilha mais uma vez. Então, fique à vontade. E nós vamos fazer uma pequena oração para poder iniciarmos a nossa conversa, depois vamos seguindo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então queremos desde já consagrar a Jesus, também pelas mãos da poderosa Virgem Maria, essa nossa conversa, esse nosso encontro, toda a você também que nos acompanha, que acompanha este vídeo, que Nossa Senhora nos auxilie, que Nossa Senhora nos ensine e derrube todas as muralhas, todas as barreiras das nossas vidas, da nossa vocação, da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Continuaremos unidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, desde já, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma grande alegria ter vocês conosco. Eu queria pedir para vocês partilharem, e já começando a nossa conversa, se apresentarem, né? Quem são vocês, de onde vocês são, nome, a idade, enfim. Fiquem à vontade. Olá, Alessandro, tudo bem? É grande alegria para a gente participar dessa conversa, dessa partilha, a oportunidade da gente trazer o nosso testemunho. Eu me chamo Natanael, sou, sou cearense, sou natural aqui do Ceará, sou consagrado no Carisma Novo Ardor e sou esposo da Rayane, vai se apresentar também. Meu nome é Rayane, tenho 28 anos, 27, né? Quase 28. Sou do Ceará, sou consagrada no Carisma Novo Ardor há 2 anos, quase 2 anos. Esposa do Natanael, mãe do Davi e da Isabel. Ele é pai do Davi e da Isabel. E, e é isso. Nós somos casados há quase 4 anos, né? Os 2 filhos que Deus nos deu a graça de receber e que tanto alegra a nossa vida, a nossa família. E é isso, né? Novamente afirmo a nossa alegria de poder participar aqui dessa nossa conversa. Muito bem. Então, para a gente iniciar nossa conversa, né? Queria pedir para vocês como que vocês definem hoje a missão de vocês como casal e família. Como que é viver isso, como vocês definem hoje? O Senhor, assim, o Senhor nos chama, sempre que a gente pensa nesse ser família, né, no ser casal, no ser família, o Senhor nos chama muito a esse amor mútuo, e é isso, ele hoje de nós mesmos, com restauração dos nossos, com restauração dos outros, né? Como famílias hoje lá em Senado, na Casa de Senador Sá, a gente até coordena um grupo, né, e tudo chamado Famílias Restauradas, e o Senhor
nos chama hoje, fala para restaurarmos primeiro os nossos, né, na nossa casa, e hoje a gente tenta viver essa graça, né, de uma casa que é um cenáculo, que precisa ter o Senhor no centro, que precisa viver esse amor centrado em Jesus, no Senhor, para se restaurar e para poder ser instrumento, né, de restauração. E ser família é uma missão muito linda, né, que o Senhor nos dá, a família como uma instituição tão importante para a sociedade hoje, como berço, como celeiro de novas vocações, e é um grande desafio, né, um desafio diário, mas é muito bonito provar, experimentar da graça de Deus, da providência de Deus, que vai nos conduzindo nesse processo, que vai nos formando, que vai nos ensinando, que vai nos dando a graça, né, de amar cada vez mais os nossos, de nos doar nesse amor pelo cônjuge, pelos filhos, pela família, assim como o Senhor nos ensina. Bom, então essa é a alegria, né, a graça de ser família hoje, né, e principalmente para nós, do carisma Novo Ardor, né? Vocês falam do Famílias Restauradas, e o quanto para nós é importante a família Novo Ardor, que caminha junto, né, com a comunidade, sendo esse instrumento de restauração. Né? A gente fala muito que nós somos instrumentos, oblatos de restauração, e como família, né, assim, pela partilha de algumas famílias que já sempre falam, né, o ser família é uma experiência de oblação, né, já. Porque você vive ali tantas realidades em si. Né? Agora, partindo para a melhor parte, essa eu sempre gosto de escutar, né, como que vocês se conheceram? Como que o Natanael conheceu a Rayane? Como que a Rayane conheceu o Natanael? Mas a história é boa, viu? A nossa história, a dois, né, do nosso relacionamento, ela se confunde muito com a história da missão da comunidade, da missão do carisma aqui no Ceará. Nós nos conhecemos, por graça de Deus mesmo, em um retiro para adolescentes que a comunidade realiza, chamado Adolescer em Cristo, que é um trabalho excelente que nós fazemos com os adolescentes, com esse público dessa faixa etária, e nós somos frutos, né, desse trabalho que a comunidade faz há tanto tempo. E nós nos conhecemos nesse retiro específico, no primeiro Adolescente em Cristo, que aconteceu aqui na Missão Ceará. Na época eu tinha 13 anos, ela 14, e nós tivemos a graça de participar desse mesmo retiro. Nesse retiro eu a conheci e ela não me conheceu, que ela disse que não se lembra de mim, Não mas lembro eu, muito, eu, eu é lembro, verdade, eu não lembro muito de muita. Eu lembro dos momentos, mas das pessoas, assim. eu lembro muito, muito bem dela, assim, né? Ela já chamou minha atenção, né, naquele momento. E nós somos naturais de cidades diferentes, né? E aí as vidas foram seguindo, cada um na sua cidade, né? A gente foi crescendo sem tanto contato. A gente foi estudando, terminando o ensino médio, já se organizando para entrar no ensino superior. E depois de alguns anos, eu já com 16, ela com 17, 16, 17 e ela com 17, 18, a gente a gente tá rindo porque a gente sempre brinca que ela é mais velha do que eu, né? Ele faz questão de. Eles faz E, questão de falar, É exaltar. sempre. Vou prestar atenção. Mas tudo bem, não parece mesmo, então. e depois de alguns anos, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos amigos, né? A gente entrou no caminho, eu entrei inicialmente no caminho vocacional da comunidade, no caminho de consagração, e já comecei a dar os primeiros passos, né, nesse caminho de consagração de vida. Um ano depois ela adentrou também, e a gente foi vivendo a nossa vocação inicial, a gente foi trabalhando na missão junto, fomos nos conhecendo, nos tornamos grandes amigos, né, a gente não vai namorar com quem a gente não tem Com amizade, né, inimigos. com inimigos. E o nosso namoro, então, nasceu dessa amizade mesmo, de uma amizade construída, já alicerçada ali no Senhor, na nossa vocação. E dessa amizade nasceu, então, né, esse sentimento, que a gente foi entendendo que era um sentimento de ambos, né, era um sentimento mútuo. E após
formações, após discernimento, após acompanhamento dos nossos formadores. Depois de um tempo de espera, eu esperei bem mais do que ela, mas um tempo de espera que nós precisávamos viver, né, naquele período, de acordo com o nosso acompanhamento vocacional, a gente então foi autorizado, né, a iniciar esse caminho de namoro um dia muito especial para a gente, né, que foi no dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, também o dia do aniversário do nosso fundador, Fabrício, e já se foram 7 anos, né, já vão fazer 7 anos agora em dezembro, desse dia tão especial que foi o início do nosso namoro. E eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar melhor como foi o namoro, mas foi assim que a gente se conheceu. E assim, olhando a nossa história, né, a nossa caminhada, e tudo que a gente viveu até começar a namorar, assim, a gente vai percebendo a beleza das etapas, né? Tipo, de esperar o momento certo, de viver o que precisa ser vivido, né? O sentimento foi surgindo quando precisava surgir, né? Não com, não foi nada precoce, nada, não foram decisões impulsivas, né? Tipo, a gente precisava viver o celibato formativo, né? Durante o ano, fomos vivendo com obediência, com acompanhamento, discernimento, oração. A gente viveu tudo que a gente precisava viver para poder entender, né, que o Senhor nos chamava a ser chamados ao matrimônio, e aí vivemos o nosso discernimento, aí vamos descobrindo os sentimentos, né? E aí vamos aos acompanhamentos. E assim, a gente viveu tudo isso com muita, acho que com muita doçura, esperando mesmo o tempo de Deus, né, para as nossas vidas. E isso foi acontecendo de forma muito bonita e muito calmo, muito tranquilo, assim, não foi nada muito. A gente foi vivendo o que precisava ser vivido, e eu acho que isso foi alimentando em nós, né, todo o sentimento, toda a espera, foi alimentando o desejo de cada vez mais de estarmos juntos para viver o que o Senhor desejava para nós, assim, naquele namoro, né, noivado, matrimônio. E é muito importante, né, esse tempo de discernimento, porque o matrimônio é uma vocação, é um chamado que o Senhor nos faz e nós alegremente respondemos a esse chamado. Então é importante a gente entender mesmo esse chamado na nossa vida, na nossa história, para a gente responder de forma adequada. E Raine tocou até no celibato formativo, para quem não conhece, quando nós adentramos o caminho vocacional, o caminho de consagração, a gente precisa viver esse tempo de celibato formativo, se adentrarmos neste caminho de consagração solteiros, para tempo de discernimento, né? De uma forma geral, é esse o objetivo, né? Para a gente viver da melhor forma este tempo de discernimento acerca da nossa vocação, acerca do nosso chamado. E esse foi um período fundamental, né? Hoje a gente colhe os frutos, e a gente testemunha com alegria, porque hoje a gente colhe os frutos desse tempo de espera, desse tempo de discernimento, porque não há alegria maior do que caminhar na vontade de Deus. Hoje a gente está aqui casado, nós temos os nossos filhos, temos nossa família, e a gente hoje consegue beber dessa graça. Nossa, estamos caminhando, estamos trilhando, estamos buscando cada vez mais trilhar neste caminho tão belo e seguro que é a vontade de Deus. Interessante, né? A gente perceber, você falando do celibato formativo, né? Às vezes a gente fala, mas as pessoas perguntam mesmo, né? Mas se entrar na comunidade, como que é para namorar? Pode namorar a qualquer hora? Aí quando a gente fala, não, tem um celibato formativo, quando você entra solteiro. Nossa, passar, por exemplo, hoje a gente faz o discernimento do estado de vida no discernimento um, né? Então, pensando do aspirantado até lá, mas você passar 4 anos sem namorar, 4 anos, né? Gente, quando você vive a vontade de Deus, você entende e vive de uma forma melhor, né? Assim como vocês foram falando. Viveram esse tempo e viveram felizes, né? Não viveram com raiva ali, nossa, mas já queria estar namorando, a gente já podia estar casando, enfim. Mas souberam esperar, né? Souberam ali conciliar todas essas coisas.
E aí, o Nathanael já falou que já iriam falar sobre o namoro, né? Como que foi o processo, né? Como foi os primeiros passos para o namoro de vocês? Como que era a vivência da fé, né? Claro, dentro da comunidade, né? Na igreja, como que foi tudo isso, né? Viver tudo isso. O nosso namoro foi um tempo muito bom, né? Um tempo de muita graça, né? O namoro para um casal é um tempo do conhecimento, né? De conhecer um ao outro, é um tempo de conhecer as famílias, é um tempo de viver essa proximidade, né? E foi um tempo muito bom, assim, para a gente, apesar dos desafios, apesar dos percalços, né? Nós morávamos em cidades diferentes. Eu morava em Senador Sá, na época, eu morava em Sobral, estava no ciclo final da minha faculdade, né? Hoje eu sou médico, então a parte final da minha formação é um período muito intenso, né? Que exigia muito de mim. Então a gente namorou muito à distância. A gente se encontrava geralmente uma vez por semana, quando coincidia da gente estar na missão em Senador Sá, e a gente conseguia se encontrar, de ficar um pouquinho junto depois da missão. E a gente tinha ali alguns minutos. A nossa formadora Aí, falava: olha, Lídia, volte para casa tal hora, contando ali no relógio. ela é moça de família, não é para ficar até mais de 9h30 na rua, não. E a gente tentou aproveitar muito bem, né, esse tempo nosso, né, para que fosse um tempo de qualidade. A gente não tinha tanto tempo, mas o pouco tempo que a gente tinha para ficar junto, a gente tentava aproveitar ao máximo, né? A gente sempre se encontrava na praça, em frente à igreja matriz. A praça foi demolida, assim, né? Ela está sendo reformada. O banquinho que a gente usava para se encontrar nem existe mais lá, né? Que pena. Mas é um local muito importante mesmo para a nossa história. E apesar da distância, apesar dos desafios, a gente foi se abrindo mesmo, né? Para conhecer um ao outro, para conhecer as limitações do outro, para conhecer as qualidades do outro. Porque quando a gente casa, a gente se casa com o outro por completo, né? A gente não se casa apenas com as qualidades da pessoa, a gente se casa com a pessoa por completo. O namoro é esse tempo a gente se conhecer mesmo, né? E decidir, opa, realmente é isso que eu quero para a minha vida. A gente sempre brincava, a gente sempre tinha muito isso claro no nosso entendimento, de que o nosso namoro ele havia sido feito para acabar. A gente brincava com isso, namoro é feito para acabar. O que não pode acabar é o casamento. Mas ali no namoro, vamos aqui, vamos caminhar, a gente vai se conhecer. Se a gente vê que não vai dar certo, a gente vai, não adianta a gente insistir. Então, a gente tinha muito essa maturidade para entender isso, né? Opa, vamos aqui, vamos caminhar, na certeza do casamento, pensando no casamento, né? O namoro, a gente precisa sempre caminhar objetivando o casamento. O namoro é essa preparação ali para o casamento, né? Não faz sentido namorar se não há a intenção de casar, se não há a intenção de formar família. Falando disso, no dia que ele me pediu em namoro, o Fabrício fez uma ligação, né? Nós três, assim, e fez e falou para ele me pedir namoro oficialmente, né? Porque a gente já tinha mandado, de acordo com o processo da comunidade, enfim, a gente mandou uma carta, e já tinha acontecido ali o pedido, né, na carta para as nossas autoridades, só que aí ele pediu diretamente a mim, né, também. E aí ele falou, no dia que ele me pediu em namoro, ele falou de casamento. Aí eu falei, eita, já tá falando de casamento? Aí ele, e não namora para casar, não? Eu sim, né? Aí, mas assim, ter vivido esse tempo, né? Dessa essa forma, assim, a gente sempre tentava, quando eu vinha a Sobral, né, a gente tentava ir à missa juntos, né, tivesse algum horário ali de missa, a gente ia à missa, e ter este momento, né, a dois, com oração, com o Senhor, né, porque a necessidade da oração é muito grande, principalmente nesse tempo, né, é um tempo de muita tentação e nós precisamos estar firmes, né? O casal precisa estar firme na oração e desejosos de viver a castidade e amar mais a Deus do que ao outro, porque quando eu amo inteiramente a Deus, eu consigo me doar também e amar o outro, né? E aí, da forma que o outro merece. E aí a gente vivia muito isso, assim, né?
A gente fez formação e tudo, foi um tempo de acompanhamento, o nosso fundador, né, o Fabrício, acompanhava a gente, então, vivemos o que precisávamos viver. No início já houve um rebuliço ali por imaturidades, e a gente conseguiu passar, e desde então, eu lembro que eu partilhava assim no final, já acho que a gente já estava noivo. Que eu não lembrava de brigas, né? A gente não brigava no nosso namoro. A gente conversava muito e, tipo, não tinha esse negócio de ciúme, de briga, de discussão, de ficar sem se falar. Assim, eu não lembro, né? De terminar, Termina de volta. e volta. E não tivemos isso, assim, a gente teve um namoro, acho que também pela idade, pela formação, né, nós temos um carisma que nos forma por inteiro, então a gente teve um namoro muito maduro nesse ponto e no geral, né, e assim, foi muito bom, né, a gente se conheceu, conhecemos a personalidade um do outro, é, e a gente escolheu de forma consciente, né, ali, né? Não foi esperando que quando depois que casasse o outro mudasse. Não, a gente escolheu de forma consciente e desejosa, né? Assim, é isso que eu quero mesmo, porque a gente foi conhecendo ali o que precisava se conhecer no namoro. Só lembro que eu tava no dia do pedido de namoro. Ai, tu tá. Tava. Muito bom. E assim, mesmo da gente viver isso comunitariamente, né? Sim. Interessante essa lembrança do Alessandro. A vida comunitária nos permite isso, né? Eu lembro Isso. muito da alegria nossa, né? A gente já sabia, claro, né? Eles estão muito próximos e tal, mas a gente, mas pode terminar, porque é apenas um namoro, né? E tudo. E eu lembro muito da felicidade nossa, mais uma família, não sei o quê. Assim, é uma felicidade para a gente do carisma, né? Ver uma família ir se desenvolvendo, né? E crescendo ali, né? E acreditando e sonhando. E ainda mais, né? Hoje vocês são o casal mais jovem da comunidade, né? É um casal jovem da comunidade. Então, para mim em si mesmo, pessoalmente, foi uma grande graça, assim, posso falar, ver este desenvolvimento de vocês, né? Então, muito bom. E aí, vocês falando sobre o namoro, né? Agora, como que vocês perceberam que isso, né? O namoro dava certo, vocês dois. Como que foi esse processo pro matrimônio? Como que foi o acompanhamento, né? Hoje temos formadores pessoais, né? Cada um de nós. Então, como que foi, né? Esse tempo de namoro, claro, mas para chegar à conclusão, pronto, vai dar certo e vamos caminhar para frente. E falando, né, dessa maturidade que a gente sempre teve um namoro muito maduro, repetindo o que eu havia falado. Então, assim, foi uma certeza que foi se clareando ainda mais no nosso coração. Na certeza de que você começa a namorar com o intuito de um casamento. O namoro pode acabar? Pode. Se tiver que acabar, tem que ser no namoro. No máximo, no noivado ali, mas casamento não foi feito para acabar, né? E aí, uma vez começou, né, a questão do matrimônio, do noivado ali. Uma vez a gente estava na comunidade em Brasília, não sei se o Alessandro já estava em Brasília nessa época, mas enfim, a gente estava na comunidade, no jubileu, foi antes do jubileu. Aí o Fabrício chegou para a gente, chegou na sala e falou assim: isso foi 2020, final de 2020. Aí o Fabrício chegou e falou assim: final do ano que vem vocês noivam e em 2022 vocês casam. Aí eu falei assim: Ave Maria, para que tanto tempo? Ai, tá demorado? Pronto, só falou isso. Quando eu recebo minha carta, com possíveis datas, né? Assim, olha, se vocês quiserem noivar em abril ou em julho, já de 2021, e casar dia 18 de dezembro de 2021. E aí, porque são datas possíveis, né? Da comunidade estar presente. E nosso namoro foi sempre muito. Assim, a gente sempre esteve muito em comunidade, né? Tinha uma irmã nossa que falava, a Débora, que ela falava assim: eu gosto porque vocês não se fecham. E a gente sempre esteve muito em comunidade. A gente saía, ficávamos só nós dois, porque, como o Nathanael falou, nosso namoro
teve um período assim, né, meio que à distância, mas a gente estava muito em comunidade. Eu sou muito, né? A gente, não é dois, eu sou muito da galera que conhece nós dois, sabe a diferença de um para o outro, assim, né? Então, aí começou a nossa caminhada do noivado e foi muito assim, né? Eu recebi e tudo, e aí eu falei para ele e já comecei a contar para todo mundo. E teve uma coisa que eu percebi quando a gente recebeu, né? Ele voltou de Brasília primeiro que eu. E aí eu fiquei os dias do jubileu, nossa comemoração de 20 anos, e com desejo de vê-lo, assim, eu nunca tinha vivido aquilo. Claro, a gente viaja, tem a saudade, mas era diferente. E aí, e era assim, uma saudade muito grande, né? Eu acho que eu comentei com a Esté, com a nossa irmã de comunidade. Ela falou assim: é o efeito do noivado, assim, o noivado causa esse efeito. A gente nem estava noiva oficialmente, tinha recebido só datas, né? E já ia começar a organizar o casamento. Tinha um ano aí para organizar o casamento. E aí, quando eu vi ele, se parecia que o amor tinha aumentado, sabe? É de fato assim, esse efeito, né? Não, a gente deu mais um passo, né? Estamos dando mais um passo rumo ao altar, né? E na certeza de que é isso mesmo que o Senhor deseja de nós e é isso mesmo que queremos. E aí fomos fazendo, levando para a formação e tudo, e trabalhando isso e organizando o casamento. Nesse período todo ele já estava quase formando e ele formou em maio, né? E aí a gente começou a organizar o casamento de janeiro ali, e em dezembro a gente casou. Muito bom, né? Eu lembro do casamento. Muito bom, né? A gente foi todo mundo para senador, passou o dia Nossa, todo, as mulheres se arrumando, né? Arrumava nos cabelo. dias anteriores, Ave Maria, foi bom, o povo chegando, sabe? Aquela expectativa. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Aí a casa cheia, aí chega coisa, arruma gente. Muito bom, né? De fato, a vida comunitária nos preenche, né? Pra gente, assim, imagina, nossa, se fosse viver isso sem a vida comunitária como que era, né? Acho que é meio difícil pensar nisso. Para vocês, o que foi mais marcante nesse tempo de namoro, noivado, até o matrimônio, né? Até o dia do casamento? O que O que foi, você acha? que foi mais marcante para nós, assim, você está falando de uma coisa específica, né? De um momento específico? Pode ser também, mas o que foi que vocês Acho aprenderam, que né? Também durante esse tempo? pronto, eu pensei disso. Eu acho que a gente, para mim, o que marcou mais foi o nosso desejo de amar, né? O desejo de amar cada dia mais o outro e viver conforme a vontade de Deus o que a gente precisava viver naquele momento, assim, olhar para trás para ver e ver a nossa história, nós vivemos uma caminhada muito sadia, né, muito segura na vontade de Deus. E isso marca, né? Isso faz essa caminhada foi a base, né, para nós construirmos nossa família. Então foi maravilhoso. Se quando o Natanael me pediu casamento, assim, eu não tinha dúvidas, né, de que eu queria casar. Então, todo o relacionamento me marcou de forma muito especial, mas aquele dia do pedido de casamento que eu falei sim, nessa certeza, né, de que é com ele mesmo que eu quero ter minha família e lutarmos para levar nossos filhos aos céus, né, chegarmos ao céu, levar nossos filhos para o céu e amar, né, amar o outro, amar mais o meu marido, amar ele assim, porque é isso que eu quero, é isso que eu desejo. E foi aquele dia foi um marco, assim, porque foi um sim muito acertado. É, eu confirmo mesmo, assim, é muito marcante a gente ir experimentando mesmo, e provando e tocando a graça de Deus, né, que vai nos conduzindo, que vai nos formando, que vai abrindo os caminhos e vai nos dando essa certeza, né, da segurança da vontade de Deus. Muito bom, né? Eu tava lembrando aqui da homilia da missa,
né, de vocês, do casamento de vocês, né? O quanto, assim, para a gente que vive assim da providência em si, a gente compreende de fato quando Deus mima a gente, às vezes de uma forma simples, né? Então, o matrimônio de vocês, o casamento de vocês, como eu sou cerimoniário, então eu sempre presto atenção nos detalhes litúrgicos, assim, né? Então, eu estava até falando esses dias com alguém, eu falei, nossa, mas quando eu vou para casamento assim, eu gosto quando o padre coloca eu esqueci o nome, meu Deus. A A estola? capa pluvial ali, Sim. entre o casal, né? Sim. Coloca ali a capa pluvial para demonstrar mesmo que a igreja abençoa, né, aquela união. Então, perceber esta graça de Deus para nós como carisma novador é de fato provar da graça de Deus, da providência de fato. E agora, né, falando um pouquinho mais de fato sobre família, né, depois de conhecer um pouquinho de vocês, tem um ponto muito importante, né? Como que foi, qual que é a data da consagração de vocês? Vocês já entraram na comunidade, assim, já casaram consagrados? Como que foi? Eu consagrei no mesmo ano do casamento, assim. Foi um ano muito especial para mim, o ano de 2021, porque foi o ano que eu concluí minha formação, né? Eu me formei na faculdade, me formei médico. Eu me formei médico em maio, aí em julho, no aniversário da missão Ceará, aconteceu a missa onde eu fiz os meus primeiros compromissos de consagração de vida, e em dezembro foi o casamento, não? Então, quando eu casei, eu já havia feito os primeiros compromissos, a Raine fez no ano seguinte, né? Não, 2 anos 2 depois. anos depois. Eu consagrei em 2000 e eu casei, não estava consagrada ainda, estava no discipulado 2. Aí acabou que eu ia consagrar no ano seguinte, né, 2022, e deu um choque de datas, como a gente consagra, aí eu consagrei junto com a Ariane em 2023. E é isso, né? Foi isso. Foi isso mesmo. Então, já voltando agora, né, para ser família, né? O que que hoje mais desafia vocês enquanto família cristã, católica, no mundo, né? Qual que é o desafio hoje em dia, né? Eu acho que o grande desafio que o Senhor nos dá é ser esse instrumento oblato de restauração nesse mundo, né? Nós, como família Novo Ardor, nós precisamos ser uma família que é um instrumento oblato de restauração nesse mundo, né? De restauração da obra de Deus. E quantas famílias, né, não carecem dessa restauração que Deus precisa fazer, né? Que Deus precisa fazer acontecer. Eu acho que é um grande desafio mesmo que o Senhor nos dá, e um desafio que eu enxergo mesmo como a cruz, né, que o Senhor nos dá para carregar como missão mesmo, como o nosso caminho de salvação, como o nosso caminho de santificação, e que nós precisamos abraçar a cada dia com amor e oblação, né, para bem viver essa vocação, esse chamado. Então, o desafio diário de estar no mundo, mas não ser do mundo, desafio diário que nós precisamos ter na educação dos nossos filhos, desafio diário que nós precisamos ter de sempre recordar que nós precisamos nos doar um pelo outro, precisamos sempre recordar que Jesus precisa ser o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Mas um desafio muito belo de se viver, né? Que nos motiva a cada dia a ser melhor. Então, a cada dia eu sou motivado a ser um homem melhor, um esposo melhor, um pai melhor, segundo o coração de Deus, né? Não segundo o mundo, mas eu preciso ser pai e esposo segundo o coração de Deus. E eu acho que esse desafio vai nos motivando, né? Opa, é esse caminho que eu preciso seguir aqui, e isso é um grande motivador, né? É um desafio que motiva, não um desafio que nos derruba, que nos paralisa, né? Mas um desafio que nos motiva a ir além, né? Superar os nossos limites e sempre seguir, né? Para fazer a vontade de Deus. É isso, assim. Hoje, além desses desafios, né, que o Nathanael citou, de sermos essas famílias, eu penso muito, né, que também entra nisso a educação dos filhos, né? Hoje a gente está num mundo, infelizmente, né, muito cheio de ideologias, muito.
e pensar como meus filhos vão conhecer o mundo, né? E hoje a gente precisa viver essa radical mudança em nós, nos nossos pensamentos, para poder lutar contra os pensamentos, como botá-los numa bolha, né? De qualquer forma, chegam a eles. E o Senhor nos chama a isso, né? É apresentar-se. Muita gente pergunta, né? Como que vocês querem ter mais filhos, né? Porque hoje a gente vive, bem entre aspas, né? A família perfeita, né? O casal de filhos, né? Já tem uma mulher. Mas, assim, como vocês querem ter mais filhos no mundo como está hoje, né? O mundo está muito ruim. E hoje nós que podemos dar essa base cristã para os nossos filhos, né? Falar do amor de Deus para eles, mostrar o amor de Deus na nossa casa, na nossa família. Amar o meu esposo é mostrar a eles o amor de Deus, porque é em nós dois que eles vão conhecer primeiramente o amor de Deus, né? Então, eu sempre falo, quando se tem uma base, é muito difícil o mundo destruir. Porque se a base for sólida, né, se for fincada na rocha, não é qualquer coisa que destrói, o mundo não destrói. E aí hoje o Senhor nos chama a esse desafio diário, né, de lutar contra os nossos impulsos, contra as palavras ruins, contra atitudes ruins, para desejar ser melhor, para ser melhor para eles também, né? Muito além de ser melhor para o meu esposo, né, e o que eu preciso viver também para ser melhor para ele, mas ser melhor para os filhos que o Senhor nos confia, porque o Senhor vai pedir conta do nosso filho para nós, né? Então, desejar a santidade, desejar o céu para eles, para que eles desejem. É justamente esse desafio de amar a Deus sobre todas as coisas, de experimentar este amor de Deus a ponto dos nossos filhos também experimentarem, conhecerem esse amor que um dia nos encantou, né, que nos encanta e nos conquista a cada dia. A grande missão dos pais, nós recebemos filhos que, antes de serem nossos, são filhos de um Deus que, antes de nós os amarmos, Deus os amou primeiro, e o Senhor nos deu essa graça de recebermos filhos seus, né? Os nossos filhos, antes de serem nossos, eles são filhos de Deus. E para Deus precisarão retornar. E a grande missão dos pais é ajudar, né, para que esse processo aconteça, para que os filhos retornem para Deus. E essa precisa ser a nossa grande missão enquanto família, enquanto pais. Eu lembro muito bem de uma oração que a gente fazia na nossa lua de mel, né? E a gente pedia essa graça ao Senhor de estarmos intimamente unidos a Ele sempre, né? Para que os nossos filhos também se encantassem por esse amor que nos encanta, né? A cada dia, que nos conquista a cada dia e que experimentarão por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida. E é Sim, uma oração que eu faço assim, né? Sempre com os meninos à noite. Os dois já dormem sozinhos, né? Assim, e aí acaba que a gente deixa eles no berço, a Isabel no berço, Davi na cama. E sempre que eu estou no quarto de um ou de outro, eu rezo, eu peço, né? Para Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajude a educá-los para Deus, né? Que Nossa Senhora guie, que eles sejam servos fiéis e apaixonados por ela. E é isso, assim, o desejo, né? E o que a gente precisa fazer hoje é que eles sejam servos obedientíssimos, desejosos de viver para o céu. e Alessandro, e vocês aí que nos assistem, é, assim, é muito belo provar mesmo dessa providência, né, que vai conduzindo a nossa família. Hoje o nosso filho mais velho, Davi, ele já tem quase 3 anos. E a gente tem conseguido estabelecer uma rotina da gente sempre rezar o texto junto, né, em casa. E naqueles dias mais cansados da rotina que aperta e chega ali à noite, a hora de dormir, e ainda não deu tempo de rezar o texto, às vezes a gente esquece e ele vai e lembra, vamos rezar o texto? Então, assim, não tem como não enxergar Deus, né, agindo nele para nós, né, nos lembrando, opa, é hora de rezar. Não vamos deixar que o E não cansaço serve, não. e não serve só um mistério, né? E não serve só um mistério. A gente foi rezar um mistério.
Aí a gente rezou um mistério do texto, ele falou assim, outro, não foi outro mistério, Outro outro mistério. mistério. A gente querendo que ele dormisse logo, vamos rezar aqui um mistério para você dormir. Não, outro mistério. Outro mistério. Rezar o texto por completo. Então, assim, isso vai acontecendo, né? A graça de Deus vai acontecendo e vai nos movendo. Sim, é importante, né, a necessidade. A gente fala que os pais são os primeiros educadores, né, antes do filho ir para a escola, enfim. Então, estabelecer essa rotina e é importante para a criança porque ela vai crescendo ali, né? A gente da comunidade do Carisma, uma das nossas rochas é a Eucaristia diária. Então, a criança indo ali, né, todos os dias para a missa, e ela vai crescendo com esse desejo ainda mais de comungar, de receber Jesus. Eu lembro da Lia uma vez dando o testemunho, nossa cofundadora, ela falava do Pedro, né, quando o Pedro era pequeno, como sempre ia à missa e o Pedro foi crescendo e às vezes ele ficava se perguntando, né, mas por que que eu não posso receber, né, também? Então, a graça de Deus que vai alcançando, né, a criança, né, desde pequeno. E lendo esses dias nós estamos estudando, nós da etapa do discipulado 1 da Comunidade de Vida Exclusiva, estudando a exortação apostólica de São João Paulo II, que é Familiares Consórcio, né, que fala às famílias principalmente, né? E assim, João Paulo II não foi papa, assim, muito antigo, assim, morreu agora em 2005. Então, mesmo ele ter falado essas palavras, essa exortação há uns anos atrás, lendo hoje a gente percebe que há uma grande providência, parece que ele está falando para os dias atuais. E ele enfatiza, né, essa dificuldade das famílias no mundo hoje, da família cristã, que é viver, porque às vezes as pessoas, a gente fala, não será, a pessoa fica dando pitaco na família, né? Não, mas você está vivendo de uma forma errada, né? Para que criança ter rotina? Para que criança rezar texto todo dia? Enfim, vem ali as barreiras, né, para poder derrubar. Então, como é belo a gente poder, de fato, cultivar essa vida de, 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 de educação, de fato, na graça de Deus, no carisma. E para vocês hoje, como que vocês já falaram um pouquinho, né, da rotina, como que vocês vivem hoje a vida de oração e espiritualidade dentro da casa de vocês? A gente sempre tenta envolver, né, assim, as crianças, pelo menos na oração do Santo Terço, missa, assim, sempre faz o esforço de ir com as crianças, né, de ir os dois juntos e de ir com as crianças, né, para que eles experimentem mesmo, de fato, né, apesar de ser sempre mais desafiador, né, e a gente vê muitos pais evitando levar as crianças para as igrejas, para as celebrações, mas a gente sempre faz esse esforço, né, de estar ali com as crianças. Quando a gente precisa estar em comunidade, a gente também sempre faz esse esforço deles estarem também conosco na comunidade, para que eles conheçam, né, para que eles experimentem, né, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente ama, e para que eles entendam que, na verdade, Deus não rouba os pais deles, né, pelo contrário. A nossa intenção é que eles cresçam entendendo isso, né, que os pais não foram roubados por Deus, que a missão, que a comunidade não roubou os pais. Então, a gente sempre quer que eles também experimentem, né? Também vivam aquilo que a gente vive, na medida do possível, né? Porque também são crianças. Mas aí Deus vai nos dando a graça, né? De viver tudo aquilo que nós precisamos viver. Então, assim, hoje os nossos irmãos de comunidade são os grandes amigos do Davi, assim. A gente para rezar o texto, o Davi pede oração por todos os tios da comunidade. Pelo tio fulano, tio ciclano, e o dia do retiro é o dia mais empolgante da vida dele, e depois ele passa semanas falando, vamos pro retiro, vamos pro retiro, vamos pro retiro. E assim, é uma alegria muito grande, né, de perceber mesmo que a nossa comunidade também é casa para os nossos filhos, né, que os nossos irmãos também são grandes exemplos, são grandes testemunhos também para os nossos filhos.
E é muito lindo, assim, ver o desejo dele. Tipo, hoje o Davi, né, que tá maiorzinho, a Isabel, ela ama, né, mas assim, o Davi, ele tá maiorzinho, já tá começando a entender. E a gente reza sempre para nas refeições, né, a gente sempre faz a oração e tudo. E aí, de manhã, no café da manhã, um dia estava eu e ele, e aí a gente foi rezar e ele falou assim: "O Davi pode agradecer? Não, o Davi pode louvar?" Aí eu: "Pode, Davi". Aí ele: "Pode louvar para o papai do céu?" Eu: "Pode". Aí eu fui falando e ele repetindo, né. Eu falando: "Papai do céu, eu te louvo", e ele: "Papai do céu, eu te louvo". Sabe, de ver ele desejar já rezar, já estar, já fazer, né, o que a gente vive, porque ele vê, né, e é o exemplo que arrasta. Eu lembro muito bem, estava lembrando aqui você falando de rezar, um retiro das crianças que a gente fez aqui em Brasília, né? Fez um ano. Tava tendo alguma atividade, se eu não me engano, e a gente pegou os maiorzinhos, né? Claro que os pequenos não vão ficar sem os pais, né? Praticamente um dia todo. E a gente perceber ali as crianças meio que na inocência em si, mas por viver já essa vida de espiritualidade dentro da própria casa, né? Elas iam conseguindo ali, claro que a gente não ia colocar uma pregação de 1 hora e botar as crianças para sentar, fazer uma oração, não. Fazendo toda uma dinâmica ali em si, eles amaram, né? Perguntar quando que vai ter o próximo, quando que os meus irmãos vão poder vir também. Então, a vida comunitária também permite que as crianças amadureçam nessa questão do ser comunidade, né? Desde criancinha ali. Não, eu falo de amadurecer, mas não de virar adultos, ficar ali. Mas nessa questão da vida comunitária em si, ajuda as crianças, né? Eles se reúnem, brinca e tudo. E tem esse desejo de fato, né? De sempre ir para a comunidade, né? De sempre estar na comunidade. Quando volta para casa, tem menino que faz birra, que não quer voltar para casa e tudo. Então, é uma graça muito grande. E já voltando agora para a educação dos filhos, né? Como que vocês educam os filhos de vocês? Né? Falo aqui no sentido geral, como que é a educação na fé, né? Hoje do Davi e já iniciando agora com a Isabel também, né? Assim, eles são muito, muito pequenos, né? O mais velho tem 3 e a mais nova tem, tem 8 meses, né? Tá pertinho dos 9 meses. E assim, hoje o que a gente vai fazendo, né, é dando esse nosso testemunho mesmo de vida, fazendo com que eles conheçam, né, conheçam esse Deus mesmo que a gente tanto ama, né? E aos poucos a gente vai plantando, né, a sementinha. Aos poucos a gente vai dando, né, esses ensinamentos, né, indo para a missa e mostrando o que que acontece na missa, rezando o texto e mostrando como que a gente reza ali o Santo Terço, tentando adaptar pela pouca idade, né? Eu acho que a gente ainda não tem a experiência de uma educação na fé de filhos maiores, né? A gente vai aprendendo. E é outra grande graça, assim, a gente vai aprendendo, né? Deus vai nos ensinando e a gente vai aprendendo. Hoje a gente é pai de um de 3 e uma bebê de 8 meses. E caminhamos nessa certeza de que a gente fica sempre muito apreensivo. Nossa, a gente estava conversando, eita, como é que vai ser quando os nossos filhos forem adolescentes? Eu não quero nem pensar. A gente não está preparado para ter filho adolescente, né? A gente já está com um pensamentozinho lá no futuro, mas nessa certeza, né, de que o Senhor vai nos dando a graça, né, de lá no futuro sermos pais de adolescentes também, e que não percamos isso de vista, né, não percamos esse objetivo de fazê-los mesmo, né, se apaixonarem por este Deus que tanto, tanto nos ama. E é isso, assim, a gente educa-os no exemplo, né, mostra a eles o que precisamos fazer e tudo. Ele é doido pela mamãe do céu, é engraçado, se ele vê uma mulher de véu, ele fala que é a mamãe do céu. E aí, sabe, ele já vai conhecendo, já reza, né, tipo, a gente vai rezando, ele vai acompanhando, e é isso, assim, é o que o Senhor nos dá, né, hoje pra é a nossa vivência. A gente educa com exemplo, né, com a nossa vivência. Ele vê o padre, ele fala: "Bom padre", ele é muito empolgado.
fala com o padre, dá tchau, assim, né? Ele não é uma pessoa, ele é muito esperto, o Alessandro conhece, brinca, 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 mas de início ele é meio na dele, assim, não é. Mas hoje, por exemplo, a gente vai à missa, e aí, numa paróquia aqui, e aí o padre é muito. Ele é carismático, né? O padre Edinardo, e aí quando passa, ele já conhece ele, aí fala, dá tchauzinho, ele fica muito empolgado. O padre Lucione, ele ama o padre Lucione fala, e ele, padre, passa, e ele fica, sabe, hoje ele já entende, né, a importância do padre ali. Ele não sabe o que o padre faz, assim, né? Ele sabe que o padre vai lá celebrar. Ele vai assim, mamãe, o padre vai celebrar a missa? Vai celebrar a missa. Mas, tipo, ele não entende ainda tudo da Eucaristia, mas ele já vai entendendo a importância daquilo, né? Na pouca idade dele e tudo. E assim, e essa educação na fé vai também além disso, né? A gente sempre vai precisar, né, dar testemunho daquilo que é ser homem, daquilo que é ser mulher. A gente já brinca com o Davi, né? Quando o Davi sai com a mãe, eu falo, olha, você vai proteger a mamãe, você tá só você e ela, você tem que proteger a mamãe, né? Quando ele fica sozinho em casa, aí ele já sabe, você é o homem da casa. Um homenzinho de poucos centímetros, mas... Ele fala, vou proteger a mamãe do Dagão? Do Dagão, né? Do Dagão. E aí não pode bater na mamãe, porque a mamãe é uma florzinha, né? Tem que amar, tem que cuidar da florzinha. E isso tudo faz parte, né, também dessa educação na fé, de dar esse testemunho mesmo, né? Essa formação do que é ser homem, do que é ser mulher, de já ir mostrando, né, qual que é o papel do homem na sociedade, o papel da mulher na sociedade. É interessante que as crianças, as nossas crianças hoje, praticamente, assim, a gente tem essa graça de ter esse diferencial que é o carisma nouvardor. Então, a gente já vai formando ali as crianças na questão da formação integral, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, enfim. Não há outro gênero, né? Há o sexo masculino e o sexo feminino. Porque às vezes as crianças já vão nascendo e hoje no cotidiano, né? Vai vendo o exemplo até mesmo de outras crianças, né? E fala, aquele dali é daquele jeito, aquele dali é do mesmo jeito, então por que eu sou diferente, né? Eu preciso ser igual a eles, mas não, né? Graças a Deus nós temos essa graça de que é formar, né? Eu falo nossos filhos porque os filhos da comunidade, enquanto celibatários, né? É praticamente o filho, né? Enfim. Então há essa graça muito grande, né? E vocês já enfrentaram desafios, né, nessa época, né? Como que superaram esses desafios, né? Da educação dos filhos? Teve um desafio que você fala nessa época do mundo como está, né? Isso, atual, né? Tudo pode muito, né? Assim, e aí eu tenho muito medo dessa questão de escola e tal. E a gente educa muito Davi nisso, assim, né? O pai dele, principalmente, o Natanael, é muito firme nisso, né? Olha, você é homem não usa isso, né? Homem usa isso. E aí ele já está começando a diferenciar. E um dia ele chegou da escola com glitter, né? Glitter nos olhos, glitter. E isso, assim, hoje tem sido muito natural. Ele não estuda numa escola católica, estuda numa escola convencional daqui do bairro, aqui pertinho. E aí ele, e aí eu conversei com a professora, né? E aí ela falava, não, ok, não passarei mais nele. Mas assim, para a gente entender que eu fui lá muito de forma, eu falei, olha, a gente educa o Davi e ensinam que ele precisa, ele faz, e tem coisa que é de homem e tem coisa que é de mulher, né? O Davi não vai fazer coisa de mulher, ele não vai usar coisa de mulher, então eu não quero mais que você bote glitter nele. E ela, não, tudo bem, assim, nele eu não colocarei mais. Mas infelizmente, hoje não é uma coisa que ela concorde, porque ela aprendeu que é diferente, ela não tem a vivência que a gente tem e tudo, mas e o mundo prega hoje diferente, né?
porque se ele quer, ele é uma criança de 2 anos que pode decidir por si, né? Então, se ele quer, por que não botar glitter nele? Não, ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe, ele não tem discernimento do que ele quer ainda, né? Então, a gente, hoje, eu me preocupo muito, principalmente futuramente, né? O que é que ele vai ter acesso e o que é que vai chegar até ele. E a gente fala muito, assim, por exemplo, da questão das telas, do celular e tudo, né? Nathaniel fala, ó, só vai ter celular com 16 anos, né? E, sabe, da gente tentar evitar, mesmo sabendo que não tem como evitar 100%, mas evitar ao máximo o mal, né? E explicando e educando para que ele busque o que é bom, né? Porque não é tudo que é mal nas redes sociais. Então, esse é o nosso desafio constante, assim, né? E lutar. Hoje, dentro de Sobral, tem algumas escolas católicas, mas são poucas, mas assim, né, já são bem antigas e acaba que com os profissionais vai entrando as ideologias e tudo, né? Então não é aquele católico. E aí acaba que a gente precisa ainda mais fortalecer a base em casa, porque infelizmente não temos tanta rede de apoio nas escolas. As ideologias chegam, né? Aí a primeira catequese, né, acontece no seio familiar. Essa primeira formação acontece em casa. E a gente sempre busca isso, né, fornecer essa base. E a gente comentava essa questão das telas. Hoje também é um grande desafio, né, de criar, né, educar crianças longe das telas. Hoje a tela é um caminho fácil, né, de distração, de entretenimento para a criança, somente com as múltiplas tarefas que as pessoas, que os adultos, que os pais assumem. E aí a tela vai se tornando um caminho mais fácil, né, para entreter a criança. E a gente sabe, né, dos inúmeros malefícios que uma exposição precoce a uma tela, que uma exposição precoce à internet, a esse mundo digital, pode acarretar no desenvolvimento da criança. E muitas vezes, né, a gente está cansado de um dia exaustivo de trabalho, tanto meu quanto dela, e o Davi só pede, vamos sentar no chão para a gente brincar, e é o que a gente tem que fazer, né? Se Não, desgastar mesmo, né, se cansar nesse fim, para oferecer o melhor para os nossos filhos. O caminho mais fácil seria a gente entregar um celular na mão dele, entregar uma tela, e entregar se a uma gente TV. senta, assim, senta com o celular na mão, ele fala, deixa o celular. Né? Tira o celular, mãe, deixa o É, celular. quero atenção para mim, né? A gente quer brincar, quer fazer essa troca, né? Essa estimulação. E hoje a gente consegue colher esses frutos, né? De já conseguir fazer isso, né? Com os nossos filhos. É um grande desafio, mas o Senhor vai nos dando a graça. Sim, e eu acho, assim, vendo as crianças, parece que hoje as crianças já nascem aprendendo a passar o dedo no celular, né? Uma criança de poucos meses, né, já vê ali, já passa o dedo no celular, já sabe o que é aquilo. Então, de fato, há essa dificuldade, né, da questão das telas, né? Então, bem importante, né, graças a Deus que nós temos não somente dentro do nosso carisma, né, mas há algumas outras famílias que fazem isso também, graças a Deus, de outras comunidades, né, então, bem importante. Agora, falando na questão do ser comunidade, né, o que significa para você ser uma família consagrada no carisma Novo? Mas é uma grande graça, né? Uma grande alegria. A gente, ao longo, né, da nossa conversa, a gente foi testemunhando, né, das graças que a gente recebe de ter a vida comunitária, né, como nosso auxílio, como nosso suporte para a nossa família, suporte para os nossos filhos. E hoje é uma grande graça, né? Hoje a gente tem sempre lutado, né, para que a nossa família não seja uma ilha isolada da comunidade, né? E pelo contrário, que a nossa família esteja lá, né, dentro da vida comunitária, porque como temos uma vocação à vida comunitária, é essa vida que vai nos fortalecendo, que vai nos sustentando, que vai nos suportando, vai suportando também a nossa família.
Então, assim, a gente já deu inúmeros exemplos até, né, disso, né, dessa beleza de ter a vida comunitária conosco, né? A nossa casa aqui é uma grande alegria quando a gente recebe os irmãos. Nós moramos em Sobral, que é uma cidade que fica ali entre as duas cidades aqui do Ceará, onde nós temos casa, que é Alcântara e Senador Sá, e é uma cidade um pouco maior, né, do que as outras duas, então ela vai sendo um ponto de apoio também, né, quando os irmãos precisam se deslocar, quando precisam vir até essa cidade para resolver alguma coisa. E é uma grande alegria, né, quando também a nossa casa recebe os irmãos. A nossa casa também vai sendo esse ponto de apoio, também vai sendo uma casa comunitária, né? E é isso, assim, dá graça aos meninos também, né, de conviver e de estar aqui em casa, né, os pequenos, conviver com os nossos irmãos, né. É muito bom, ter essa vida comunitária nos preenche, isso é maravilhoso. É maravilhoso poder receber, poder o Alessandro está sempre que eles vêm no Ceará, graças a Deus, eles passam aqui em casa, né. Alessandro, Fabrício e as meninas da Serra vêm muito aqui também, e isso é uma grande graça. A gente tem com quem se apoiar, os nossos filhos têm pessoas para se apoiar, para ter como exemplo, para e isso é maravilhoso, assim, não são pessoas alheias à nossa vivência, são pessoas que amam e desejam a santidade como nós, né. Então, são pessoas que nos enchem desse amor de Deus, assim, na nossa família. Sim, é uma grande graça de fato, né? Vocês já falaram várias coisas, vários exemplos, mas queria que vocês partilhassem mais um pouquinho quais frutos hoje que a comunidade trouxe para o matrimônio de vocês e na questão da criação dos filhos, né? Quais os frutos que a comunidade, que a vida comunitária, que o carisma trouxe. Eu acho que a nossa vida matrimonial em si, ela já é um grande fruto, né? Nós nos conhecemos numa atividade da comunidade, nós tivemos a oportunidade de crescer, de sermos formados nesse carisma, tivemos a oportunidade de passarmos por este acompanhamento pessoal, dessa mediação humana dentro da nossa formação, desse auxílio mesmo, né? A nossa família, ela nasce nesse contexto de uma vida comunitária, contexto de uma vida de oração, de uma mediação humana, né? De um acompanhamento. E hoje a gente colhe os frutos, né? De ter alicerçado bem a nossa família nisso. Hoje eu tenho essa segurança, né? A base que a gente construiu da nossa casa, da nossa família, foi uma base forte, uma base bem alicerçada no Senhor. E isso é um fruto da comunidade, né? É um fruto da vida comunitária, é um fruto do carisma, é um fruto aqui da missão, principalmente o nosso matrimônio, né? E aí, do matrimônio, vem os demais frutos, né? Os nossos filhos, a nossa vida, né? Como um todo, né? Aquilo que nós precisamos viver, a forma como nós enfrentamos os desafios diários. E assim, eu enxergo mesmo como um grande fruto o nosso matrimônio mesmo. A oportunidade que a gente teve de abraçar essa vocação, né? Essa vocação que o Senhor nos chamou. Sim. Então, já quase finalizando, né? A gente fica conversando, às vezes praticamente não vê o tempo passar, né? Mas é uma conversa boa, né? É sempre bom poder escutar, né? E eu acredito que não somente para mim, mas para outras pessoas, né? Quando você escuta ali um testemunho de uma família católica, de uma família hoje em comunidade, então você vai buscando ali o exemplo, né? Uma família vai buscando o exemplo da outra. Então hoje, para vocês, eu não vou falar bem um conselho, mas o que vocês falariam hoje a famílias que têm essa dificuldade na vida cotidiana, famílias católicas mesmo que têm dificuldade da educação dos filhos na fé, é, às vezes eu vejo muitas famílias aí falar, mas eu não vou eu vou para a igreja, mas eu fico triste porque meus filhos não vão e não sei o quê. Então, qual não é conselho, mas qual a ajuda, a contribuição que vocês têm hoje para essas famílias que vivem, né, dessa forma? Eu acho que o principal conselho, assim, parece até clichê, mas ele é muito
é muito real, assim, o que a gente precisa viver de fato, que é deixar que Jesus tome de fato o lugar dele, né, dentro da nossa casa, na nossa família, que é a centralidade. A centralidade da família, da nossa casa, precisa ser o Senhor, e nós precisamos amar sobre todas as coisas. E aí o restante das outras coisas, elas vão se ordenando, as outras coisas, elas vão se colocando no lugar, se Jesus assumir o lugar dele de fato. Às vezes, a gente tem o Senhor ali, a imagem da cruz de Cristo pendurada na parede, mas Cristo não entrou, de fato, na nossa casa, né? Muitas vezes isso pode acontecer. E acho que um primeiro conselho, né? Não sei se a minha esposa vai trazer outro, mas o primeiro conselho seria esse, né? Permitir que o Senhor Jesus, que o Senhor seja o centro mesmo, assuma esse lugar de centralidade da nossa vida e que nós o amemos sobre todas as coisas. E que nós o amemos de fato. Por exemplo, né? Eu preciso ir à missa, eu preciso reservar esse tempo aqui para ir à missa. E às vezes é desafiador a gente conseguir se organizar a tempo para chegar a tempo na igreja. E se eu for à missa como um peso, como um fardo, se eu vivo aquilo como um grande peso, como um grande fardo, o que é que meus filhos vão enxergar? Qual o testemunho que eu vou dar? Se eu não vivo aquilo, né? Se eu não vivo a Eucaristia, se eu não vivo a oração diária com amor, com zelo, que testemunho que eu vou dar, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família. E assim, esse peso, né? Tipo, o Alessandro até falou na pergunta, né, sobre as famílias, que tem esse pesar de não querer levar os filhos, porque não consegue participar e tudo. Mas sim, a gente tem o privilégio hoje de ver pequenos seres humanos se formando e conhecendo. Eles estão aprendendo, né? Se não tem como querer que eles sejam robozinhos que fiquem sentados, assim, não vai, não dá. E teve uma vez que eu fui me confessar, e aí eu falava isso para o padre, eu falava, padre, não tem como. Hoje, assim, o Davi, né, na época o Davi, ele aguentava o limite de tolerância dele para mim era 50 minutos estourando a hora, assim, né? Aí ele começava a urrar, chorar, gritar. E aí ele falava assim: olha, procure uma missa de 50 minutos, uma hora. Tipo, você não vai querer que ele fique amarrado sentado no banco. Mas ele não estando tão irritado e gritando e já permite que vocês participem, né? Ou veio até o padre Yuri que falou assim, correr ir atrás do seu filho na missa é uma forma de você participar da missa. Dar um passeio com ele, às vezes, se necessário, né? Se muito necessário, na calçada da igreja ali, mas ouvindo, é uma forma de você participar da missa e dele entender que ele precisa estar ali, né? Então, assim, não, não, que a gente não exija dos nossos filhos a perfeição que eles não têm como dar de pessoas imaturas que estão conhecendo o mundo. Hoje a maturidade precisa que venha de nós, adultos, né? E esse é o conselho, assim, né? Sejamos firmes no desejo de santidade, sejamos firmes na escolha do céu para a nossa família, porque é a nossa firmeza e a nossa decisão diária que faz com que tenhamos força e coragem para viver os desafios que o Senhor nos dá, né? E a gente falou aqui muito dos filhos, mas mais lembrando também, né, da importância que a família precisa também entender que os pais, antes de se doarem, de se entregarem completamente pelos filhos, por amor aos filhos, eles precisam se amar como esposos, né? Como esposos, como marido e mulher. E marido e mulher precisam ter esta vida de marido e mulher, né? De esposo, de esposa, de amor, de entrega, de doação. Afinal, os filhos crescem, os filhos vão embora, formam suas famílias, vivem suas vocações, e o casal vai estar lá ainda, né? E aí isso precisa estar muito bem firme, muito bem sustentado na vida também do casal em si. Se, se o papai e mamãe se amam e se entregam e se doam um pelo outro, esse amor vai refletir na vida dos filhos, né? Hoje, quantos crescem não desejando matrimônio, não desejando casar-se, porque o exemplo de casamento que tiveram durante a vida foi
um casamento deturpado, um casamento de violência, um casamento de não entrega, né, de um pelo outro. Então, os nossos filhos também precisam crescer dentro desse lar repleto de amor. E o amor, antes de darmos para os nossos filhos, ele precisa acontecer entre o casal, né? O casal precisa viver esse amor também. E o primeiro conselho que me vinha, né, à mente quando eu pensava, quando eu lia, era isso, né? Amem mais, né? Os esposos se amem mais, né? Porque não, hoje eu sei que a sociedade fala, né? Ai, que o casamento acaba, então eu preciso amar meus filhos e tudo. Claro, mas ame mais, o casamento ele é eterno, né? Então, se eu amar inteiramente o Natanael, vou estar amando meus filhos também, né? Eu vou estar sendo para eles fonte desse amor de Deus, porque eu preciso amar primeiro. Ele, antes de ser pai dos meus filhos, ele foi meu esposo, né? E, e aí é isso que a gente precisa viver, né? Esse amor. Sim. E agora, praticamente, uma última pergunta, mas voltada mais para o Natanael, né? Ele falou que é médico, né? Trabalha, né? Fora de casa. Como que é hoje conciliar, né, a sua vida profissional hoje de médico? E aqui a gente já mais praticamente também um conselho, né? Para aquelas pessoas, ou o homem ou a mulher que trabalha fora, ou os dois que trabalham fora, né? Como que é hoje viver, conciliar essas coisas com a sua família, né? Tanto para a família e quanto na comunidade, né? Às vezes as pessoas têm as famílias mesmo, né? Acho que tem um certo receio de entrar na comunidade, né? E falar, não, como você falava lá atrás, né? Da questão de gosto de levar as crianças para a comunidade para perceber que Deus não está roubando os meus pais. Então, como que é viver é isso, né? Sem essa questão de pensar que está roubando, né? Que tá, enfim, como que é conciliar, né? Todas essas coisas. Primeiro, é graça de Deus, né? Então, a gente que vive como comunidade de vida secular, a gente sempre tem que partir desse entendimento, né? Que é o Senhor que nos dá a graça de conciliar tudo. Que na verdade não existe o Natanael que é médico, o Natanael que é esposo, o Natanael que é consagrado no carisma inovador. Não existem três pessoas aí. Existe, na verdade, um só, que é tudo isso, né? Que precisa viver essa vocação. E aí, primeiro, a gente precisa entender que o Senhor vai dando a graça, né? Quando ele é colocado no centro, as outras coisas elas vão se colocando em ordem. E entender também o que é prioridade. O que é prioridade na nossa vida hoje, né? Certamente eu poderia, né, gastar horas do meu dia fazendo inúmeras outras coisas, assumindo inúmeros outros trabalhos, mas eu preciso entender que Deus me chama a ser pai, e eu preciso também dedicar aqui um tempo para minha família, para os meus filhos, para minha esposa. Isso também me chama a ser novardo, e eu preciso dedicar um tempo na missão que o Senhor me chama enquanto novardo. Então, assim, primeiro entender que Deus nos dá graça de tudo conciliar, e também entender o que precisa ser prioridade na nossa vida. Então, é muito comum, né, eu chegar aqui no final do dia cansado mesmo, né, com a exaustão física, né, de um dia de trabalho, de um dia de labuta, e aqui precisar me gastar ainda mais, né, pelos meus. E que alegria poder me cansar nisso, né, que alegria poder me gastar nisso. No final do dia a gente até olha assim um para o outro, que, né, eu saio para trabalhar fora de casa e minha esposa fica trabalhando aqui em casa, né, no cuidado da casa, dos filhos. E que alegria a gente chegar no final do dia, todo mundo dormindo, a gente chega aqui, olha um para o outro e fala, vencemos, né? Vencemos mais um dia. É rotina nossa aqui, a gente comemorar aquele dia, porque a gente conseguiu vencer, com a graça de Deus, aquele dia, e tá tudo certo, e a gente vai descansar e se preparar para o próximo dia. E que alegria poder viver essa rotina, né? De a cada dia a gente ter a oportunidade de viver essa entrega, de viver essa doação. Mas de confiar mesmo, né? Na graça de Deus, né? Que o Senhor vai nos dando essa graça de tudo conciliar, né? De tudo estar em ordem.
Sim. E é uma grande graça de fato, né? Quando nós tem a passagem bíblica que fala lá, né, que Jesus fala de quando ele é a prioridade, né? Não somente fala da questão da família e tudo, mas de tudo, né? Quando ele é a prioridade, as coisas vão caminhando. E, e é isso, né? Quando você cuida até das coisas de Deus mesmo, porque hoje o trabalho, a sua profissão, é Deus que te deu, né? A gente não pode tirar isso, né? Deus deu a graça, medicina, né? Não é uma coisa fácil, que é muito estudo, muita dedicação, e Deus deu a graça, né? Do carisma, da comunidade. Então é uma grande graça de fato. E a nossa conversa já vai chegando ao fim, né? Pena que a gente, se pudesse ficar, a gente ficava aqui até 4 horas aí de conversa, né? Mas teremos, com a graça de Deus, outras oportunidades, né? Essa é mais um testemunho, de fato, para poder aconselhar outras famílias, enfim, para que percebam que é possível sim hoje viver uma família santa, né? Uma família, eu não vou falar assim tradicional mesmo, mas uma família católica, né? Que é possível viver os conselhos evangélicos, que é possível viver os mandamentos, enfim, tudo, né? Que é possível sim. Às vezes eu acho que as pessoas pensam que a partir de eu casar, pronto, né? Agora prioridade é só minha família e eu vou para a igreja batizar as crianças, depois eu só vou, enfim, não tem essa certa frequência, né? E eu quero agradecer a vocês mais uma vez, né, pela disponibilidade, né? Muito obrigado por poder partilhar conosco a experiência de vocês de família, de ser noivador, enfim. E se vocês quiserem falar alguma palavra final para concluir, fiquem à vontade. A gente que agradece o convite, foi um prazer estar aqui. Estamos aqui, né? Organizando os horários e as agendas, dá tudo certo, as rotinas aqui. Precisar, estamos aqui e Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Isso, e rezem conosco, né? Por nossa família, por nosso casamento, por nossos filhos. A gente precisa muito, né, da oração de todas as famílias do mundo inteiro precisam dessa oração, dessa intercessão. A família é sempre um alvo fácil, entendendo a tamanha importância que a família hoje possui, né? Então, nós nos alegramos muito, né, com essa oportunidade de testemunharmos, de partilharmos sobre a nossa vida, e gostaríamos muito também de contar com a intercessão de vocês, com a oração, que vai também ser um importante sustento aí para a nossa família. Amém. E para encerrar mesmo, né, essa nossa conversa, eu queria pedir para vocês fazerem uma pequena oração final, encerrando essa nossa conversa. Depois a gente já vai se despedindo do povo. Então, que nesse dia, ao findar dessa nossa conversa, dessa nossa partilha, nós possamos louvar e agradecer a Deus. E você que nos assiste, também reze conosco, faça essa oração de louvor ao Senhor pelo dom da vida, pelo dom da sua vida, pelo dom da sua vocação, e que esse louvor abra sempre o nosso coração para entender que o Senhor precisa ser o centro da nossa vida, ser o centro da nossa história, ser o centro da nossa casa, da nossa família, da nossa vocação. E aqui, Senhor, nós queremos entregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, queremos entregar a nossa família, queremos entregar a vida do Alessandro, nosso irmão, queremos entregar toda a nossa comunidade, queremos também rezar por você que nos assiste. Que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis ao seu chamado, que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis àquilo que o Senhor tem para nós, na certeza de que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida, para a nossa caminhada. Que o Senhor nos dê a graça sempre de respondermos com amor, com ardor ao seu chamado.
e confiantes na poderosa intercessão de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, possamos consagrar toda essa nossa conversa que tivemos, consagrar a nossa vida, a nossa família, consagrar a sua vida ao Imaculado Coração de Maria, que Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nós, esse modelo de obediência, de fidelidade ao Senhor, seja para nós um grande ensinamento e um grande auxílio para a nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, queremos agradecer a você que nos acompanhou, né, até o final deste vídeo, desse testemunho, né, tão belo, tão rico para nós. E quero pedir mais uma vez para você, se você não curtiu, se você não compartilhou ainda, manda esse testemunho, né? Coloca lá no grupo da sua família, fala, ó, testemunho aí top daqueles que você quer escutar, então compartilha, manda para outras pessoas, né? Para que esse vídeo chegue a outras pessoas, para que assim nosso carisma alcance aí, né, a todos os que precisam. E fica ligadinho nas nossas redes sociais da comunidade, tem todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, enfim. No YouTube tem muitos vídeos gravados aí, passados que a gente gravou. Então tem muita coisa boa aí para você aproveitar. E muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a cada um. E a gente vai ficando por aqui. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais, Bruno. Até mais.